Boa tarde, queridos companheiros, ou boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma segunda-feira, dia 8 de julho, para mais um estudo do grupo de estudos Caminhos de Amor e Paz, hoje com o Evangelho segundo o Espiritismo, como vai sendo hábito às segundas-feiras. Nós tivemos uma semana de pausa, hoje retomamos e temos hoje o nosso Evangelho. Na sexta-feira, o estudo da mediunidade com os nossos irmãos e amigos, amigos do bem, do Brasil, e no sábado, o estudo sobre o livro O Céu e o Inferno. E, portanto, retomamos os nossos estudos e os nossos hábitos habituais. Espero que tenham tido uma boa semana e sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar então por respirar profundamente, enchendo o nosso peito de ar, aliviando a tensão da mente e do espírito. Eu lia esta semana no livro Mistologia de Lancelin, do espírito Lancelin, por João Nunes Maia, que a respiração profunda também é uma forma de prece. E ele diz, o mentor, que há muitas formas de prece. E eu achei muito interessante, de modo que vamos então respirar profundamente, enchendo o nosso peito de ar e libertando este ar, focando-nos na respiração, com muita tranquilidade e muita paz, limpando o nosso corpo mental, ou a nossa mente mais corretamente. E o nosso campo energético de toda a energia que não nos faz falta, aliviando assim o peso energético que acumulamos. Inspiremos e expiremos com tranquilidade. E assim, nesse estado de tranquilidade e paz, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Pai Celestial, de luz, de amor, todo ele de bondade maior. E vamos agradecer tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fazemos e tudo aquilo que já vamos compreendendo. Amado Pai Celestial, gratidão imensa por estarmos novamente aqui reunidos, mente a mente, pensamento a pensamento, com o propósito maior de o amor, da aprendizagem, da partilha. O propósito maior de irmos cultivando em nós estas pérolas de sabedoria que nos vêm através dos nossos irmãos da espiritualidade e dos irmãos que connosco estiveram e que trouxeram através da escrita os pensamentos elevados dos servidores do Cristo, cumprindo assim o propósito maior do nosso Pai Celestial, que é trazer luz e amor ao mundo, a nós que estamos encarnados, para a nossa evolução, para o nosso burilamento, para a felicidade nossa e daqueles que nos acompanham na caminhada, e que para que possamos trazer em cada ação, em cada pensamento, em cada palavra, um pouco da luz maior. Te pedimos nesta hora que fiques connosco, com todos nós, encarnados e desencarnados. Trabalhamos em conjunto, pela luz, pela paz e pelo amor. E que assim seja, porque assim já é. Gratidão. Queridos companheiros, e assim vamos dar as boas-vindas à nossa irmã Suzy, que vai iniciar este nosso Evangelho com a leitura do Evangelho. Olá, Suzy, boa noite, bem-vinda. Olá, boa noite.
Sejam todos bem-vindos. Vamos então Obrigada. iniciar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Item 8. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina por toda a parte a obediência e a resignação, duas virtudes que acompanham a doçura e são muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. As duas são forças ativas, pois levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O cobarde não pode ser um resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser criaturas obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes e a antiguidade materialista desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana naufragava, nos desmandos da corrupção. Ele veio fazer brilhar, no meio da humanidade oprimida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é marcada pela virtude, ou pelo vício, que deverão salvá-la ou perdê-la. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos, obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento, infeliz dele, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Mais cedo ou mais tarde, toda a desistência orgulhosa deverá ceder, mas bem-aventurados os que são mansos, porque ouvirão docilmente os ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863, que assim seja. Obrigado, Suzy, que assim seja, de facto. É uma lição muito profunda esta de Lázaro, porque nos traz aqui várias mensagens que aparentemente nós poderíamos ler esta leitura só com o foco na obediência e resignação, e como ele aqui nos diz, que erradamente com a negação do sentimento e da vontade, que é o que nós normalmente pensamos, não é? A obediência e resignação é uma negação do sentimento da vontade. Antes, pelo contrário, Lázaro aqui vem nos dizer que é preciso coragem para a coragem da nossa vontade para dominarmos de facto estas forças ativas, como ele diz, pois levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. É preciso coragem para ser resignado, é preciso coragem para ser obediente, é preciso dominar o orgulho para conseguir ser obediente, não é? E são forças muito poderosas que nem o covarde nem o orgulhoso conseguem ter, assim nos diz o Lázaro. E o conceito que comumente nós temos é que o obediente e o resignado têm uma negação do sentimento e da vontade. E ele vem-nos explicar exatamente que isso não é nada assim. Antes, pelo contrário, é necessário muita coragem, é necessária muita força de vontade para dominarmos em nós os ímpetos do nosso orgulho e para nos focarmos, para nos domarmos, no propósito maior, que obedece à empatia, que obedece à partilha, que obedece à criação do espírito de fraternidade que só existe, em seres que não tentam impor o seu orgulho ao outro, que são resignados, portanto, domando o seu orgulho e que são obedientes a um propósito maior do que nós mesmos, que é o propósito de servirmos a um plano bem maior do que nós ainda nem temos capacidade para o entender.
E ele aqui também nos diz que estamos nós numa época marcada pela virtude e que a nossa palavra da nossa geração, isto desde o século XIX, não é? É o progresso. E de facto, muito temos evoluído a todos os níveis, inclusivamente ao nível da ética e ao nível moral. Embora neste último século, ou nestes últimos anos, mais corretamente, porque foi após a Segunda Guerra Mundial que houve um grande avanço intelectual e tecnológico, e com esse grande avanço intelectual houve, de alguma forma, um atropelo da ética e da moral, não é? Ele aqui diz-nos: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual e o seu vício é a indiferença moral. E este desequilíbrio que tem vindo a ser acentuado agora, diria eu, talvez desde 2012, este desequilíbrio tem vindo por a ação direta da interação dos irmãos da espiritualidade a vir a ser reequilibrado de novo. Embora vocês possam dizer-me e pensar que o que se vê é cada vez mais aberrante, não é? A nível moral. Mas, como nós sabemos, são os paradigmas próprios da fase em que estamos a viver. Muita ilusão, muito barulho, muita propagação de tudo o que é negativo, e não se fala, ou pouco se fala, ou pouco se propaga das imensas coisas positivas que se passam no mundo, e são bem mais que as negativas, mas é próprio da época. E diz-nos aqui Lázaro que obedecer à grande lei do progresso, que é a palavra da nossa geração, é aquilo que nos vai fazer evoluir. Só que para isso, nós que somos eles, não é? Que são os guias da humanidade, ele diz nós, mas são eles, que são os guias da humanidade em marcha, iremos chicotear e forçaremos a vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Ou seja, através da vontade da luz, as sombras serão dominadas. A rebeldia, no sentido onde não existe nem ética nem moral, é um atributo negativo. A capacidade de questionar, que eu não chamaria rebeldia, questionar o errado, ter a força de vontade e a coragem para silenciosamente, calmamente fazer as mudanças necessárias, é um atributo da luz. Portanto, a obediência e a resignação têm muito a ver com esta situação. E para que haja evolução, a resistência dos orgulhosos deverá ceder, mas bem-aventurados os que são mansos, porque ouvirão docilmente os ensinamentos. Esta lição é muito bonita de Lázaro, cruza perfeitamente com o capítulo 52, que se intitula Servir e Marchar. E é isto mesmo, nós ao domarmos a nossa obediência, a nossa resignação, no sentido da vontade, no sentido do burilamento, no sentido, como ele aqui nos diz, da negação da nossa própria rebeldia, ou seja, à medida que nos vamos conhecendo melhor, à medida que vamos sabendo quem somos, à medida que vamos deixando cair dentro de nós estes véus da ilusão, nós vamos começando a entender como servir, e ao fazê-lo estamos a avançar no caminho da luz, estamos a avançar na evolução de nós mesmos e, por consequência, a trabalhar no progresso, não só nosso, mas no progresso coletivo de todos aqueles que estão à nossa volta. Diz-nos, portanto, Emmanuel, neste livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 52, intitulado, como dizíamos, Servir e Marchar,
Abre este capítulo com uma frase de Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12, que diz o seguinte: Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ou seja, esta força que nos impele a continuarmos a caminhar independentemente dos atropelos do caminho. E nós já sabemos, e aqui Emmanuel vai nos lembrar exatamente isto nesta leitura, que todo aquele que determina a sua vontade no bem, que tem como objetivo maior o amor, a paz e a tranquilidade, normalmente tem muitos atropelos pelo caminho, porque está a caminhar em contramão de uma grande maioria. Neste momento já não somos assim tão poucos, não é? Principalmente que trabalham constantemente em duas estradas que são complementares, mas que são complementares no propósito, mas são separadas entre si, que é a nossa estrada interior, não é? Trabalharmos a nós mesmos, e a nossa estrada exterior. E, portanto, elas complementam-se, mas são duas caminhadas a duas mãos que são desafiantes. E diz-nos, então, Emmanuel, se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, e aqui temos a nossa estrada exterior, a nós mesmos, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É o aluvião de futilidades da vida inferior, a invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda a sorte, a lama da inveja e do despeito, as trovoadas da incompreensão, os granizos da maldade, os detritos da calúnia, a canícula da irresponsabilidade, o frio da indiferença, a secura do desentendimento, o escalracho da ignorância, as nuvens de preocupações, a poeira do desencanto. Todas as forças imponderáveis da experiência humana como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. E nós, é impossível nós não nos revermos nestas frases, nesta análise bem cirúrgica de Emmanuel, nestas pequeninas frases profundas que acabámos de ler. Todos nós que determinamos um caminho, e um caminho que é servir aqui no plano material ao plano espiritual, ao propósito maior, ao plano divino, pela fé, pelo amor e por aquilo que já vamos indo compreendendo, e eu digo isto assim porque ainda é muito pouco daquilo que é, ainda não nos foi revelado, nós ainda não sabemos, mas sabemos que à medida que nós fomos tendo capacidade para entender, e assim Jesus nos disse, e assim tem acontecido ao longo dos tempos, não é? Desde o tempo em que Jesus esteve na Terra, depois com Kardec, e depois com todos os emissários que através dele têm vindo até nós, os grandes intermediadores da filosofia dos espíritos, como João Nunes Maia, Chico Xavier e tantos outros, nós vamos evoluindo e vamos conseguindo compreender mais, mas ainda muito nos falta compreender. Contudo, já vamos sendo e tendo estes testes ao longo da nossa vida, estas provas ao longo da nossa vida, para testar de facto a força da nossa fé, para testar de facto a nossa vontade e determinação, para testar de facto a nossa obediência e resignação. E continua Emmanuel: enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida será sempre fácil. A elevação, porém,
é obra de suor, persistência e sacrifício. E todos nós sabemos bem isso. Às vezes basta uma descida pequenina, uma coisa de nada, que depois para voltarmos ao ponto onde nós estávamos já custa. Mas faz parte da nossa evolução. Nossa evolução não se faz em linha reta, a nossa evolução faz em curva modular. Nós temos momentos em que estamos com uma vibração mais alta e depois momentos em que temos quebras e momentos em que subimos e momentos em que temos quebras. O importante é nunca perder de vista o objetivo e nunca desistir, esmorecer ou ficar triste, porque sabemos que o processo de crescimento em todas as áreas, na espiritual também, é esta situação. Agora, a elevação custa sempre mais, porque já experimentámos um bocadinho mais de uma elevação e de uma vibração um bocadinho maior, não é? E depois, de repente, cá estamos nós outra vez. Isso tem a ver com a força do nosso pensamento, tem a ver com o mundo onde estamos inseridos, tem a ver com o trabalho da rotina diária, enfim, com muitas coisas vocês sabem. E diz-nos Emmanuel, não recues diante da luta. Se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante, defrontando por toda a espécie de dificuldades, segue para a frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto pessoas de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir e marchar incessantemente. É um trabalho que não tem férias. É um trabalho continuado de nosso para conosco e de nós para os outros e dos outros para nós também. E vivemos e trabalhamos todos em comunhão de objetivos, em comunhão de propósitos, em comunhão de esforço. Nós aqui encarnados e os nossos irmãos na espiritualidade. Estamos sempre em trabalho conjunto. Suzy, que me tens a dizer? Pois, isto é um trabalho contínuo, que realmente não tem férias. E, e vamos sempre ter a mesma máxima, que é fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós. Exatamente. Realmente resume-se sempre tudo em fazer o bem ao próximo, em sermos benevolentes, em sermos pacientes. No fundo, é a base de tudo, de toda a nossa existência, não é? Exatamente. Muita gente não quer seguir isso. E para tudo sempre. E nesta semana, eu esta semana troquei ali umas palavras com uma senhora já de idade e estava a falar de umas flores que ela tinha ali na escada, umas flores lindíssimas, e ela disse, olha, mas quando quiser, venha cá que eu dou-lhe aqui um bocadinho. Não, primeiro tem que arranjar um vaso, disse eu. Pronto, eu gosto de fazer aos outros o que eu gostaria que os outros me fizessem. E achei muita graça por ela dizer esta frase, que ela não conhece de lado nenhum, nem eu conheço ela, mas tão simples ela dizer isto, assim, realmente, é pena não ver mais gente assim, disse eu, porque o mundo seria muito mais fácil de viver, Sim, né? Seria muito mais simples. exatamente. Viveríamos em E temos que, fraternidade com empatia, pois, não é? e de facto temos que servir e marchar, Exatamente. servir e andar sempre à frente, sempre, Exatamente. Não parar, não parar, não parar, exatamente. parar. Porque é Embora às vezes apeteça, apetece, às apetece. vezes apetece, Às vezes apetece muito, mas é a forma que temos de também dominar em nós e criar em nós a tal obediência e resignação, é servindo e marchando e em interação sim, uns com os outros, não é? De outra maneira seria bem mais complicado. Suzy, muito obrigada. Eu desejo-te nada, uma noite abençoada a ti e a todos, e vemo-nos na sexta-feira. Uma boa semana, sexta-feira. não é? Sexta-feira. É sexta-feira, exatamente. Sexta-feira. Ok. Uma boa semana Muito para obrigada. ti. Uma boa semana para todos. Obrigada Tá. e até sexta-feira. Obrigada.
Tudo bom Beijinho, para até todos. sexta-feira. Beijinhos, até Tchau. sexta. Deus, Beijinho, boa tchau. noite. Boa noite, Suzy, boa noite.